está sendo colocado em marcha no Congresso Nacional, capitaneado por Davi Alcolumbre, principalmente, que tem lá o Jocildo, que foi o presidente lá do Instituto, lá do Amapá, que investiu em títulos podres do Master, uma operação para chantagear o governo sobre a instalação da CPI do caso Master. O que está acontecendo? Eu estava apurando aqui, a Folha está dando que, na verdade, assim, de uma forma meio torta, meio disfarçada, mas o que está acontecendo é o seguinte, principalmente as diretorias das duas casas, que são comandadas pelo Centrão, né, a Câmara pelo Hugo Mota e o Senado pelo Davi Alcolumbre, estão desencadeando uma operação aí para chantagear o governo sobre essa questão da CPI do Banco Master. Como a gente sabe, o escândalo do Banco Master caiu que nem uma hecatombe lá em Brasília. E mais ainda, a situação deixou os parlamentares, principalmente do Centrão, os bolsonaristas, mais apavorados. Por qual motivo? Por causa da quebra da criptografia do Vorcaro. Segundo aí informações, né, que a gente tem recebido, tem muitas autoridades públicas nessa quebra de sigilo, aparecem aí, que vão ser decididas pelo Mendonça, que está tentando blindar. E também, gente, o que tem? Parece que o Vorcaro tem, daquelas festas que ele fazia em Trancoso, imagens, viu, Ivan? Imagens, gravações de pessoas aí, autoridades que participaram das esbórnias que ele fazia lá em Trancoso. Isso tem apavorado o Congresso. Então, qual que é a operação? Resumindo, né? A ideia é usar a derrubada do veto do Lula ao PL da dosimetria como chantagem para adiar a instalação da CPI, de uma possível CPI do Banco Master. Como é que funcionaria? Para derrubar os vetos, o veto integral do Lula ao PL da dosimetria, né? PL da dosimetria, lembrando que é aquele monstrengo que foi criado a partir da anistia para reduzir as penas do Bolsonaro e tirar ele da cadeia, né? Então, o Lula vetou. Para se analisar esses vetos, tem que ter uma sessão conjunta entre o Senado e a Câmara, certo? Então, o Alcolumbre e o Mota têm que convocar essa sessão para analisar e, possivelmente, o que vai acontecer é a derrubada desses vetos. Então, o que está acontecendo? O Davi Alcolumbre e o Hugo Mota estão falando assim, ó, se houver uma insistência muito grande em se criar a CPI do Master, nós vamos fazer essa sessão e vamos derrubar o veto do Lula, né, ao PL da dosimetria. Então, é uma chantagem clara que está havendo e mostra muito, viu, gente, como esse caso Master, aliás, o Nassif escreveu um artigo interessante sobre isso, atinge todo mundo ali. Todo mundo, todos os três poderes, autoridades, mas pega principalmente Centrão e bolsonaristas. Centrão fazer um lobby para o Daniel Porcaro e bolsonaristas que, inclusive, coordenavam o Banco Pleno, né, que a gente divulgou muito a semana passada, 2 ministros, aí, 3 envolvidos na administração do Banco Pleno, que foi liquidado pelo Banco Central na quarta-feira de cinzas, comandavam essa instituição que foi preparada para receber os ativos, digamos, saudáveis do Banco Master, enquanto Daniel Vorcaro empurrava isso para o Banco de Brasília. Então, essa é a grande tensão que existe hoje. Eu apurei com pessoas ligadas a governistas, agora de manhã, ainda estou apurando algumas informações, mas existe realmente isso, e é uma chantagem descarada desse pessoal aí do Centrão, dos bolsonaristas, que estão apavorados com a quebra da criptografia do celular do Daniel Vorcaro, viu, gente? Pois é. Esse é um abacaxi a ser descascado, né, Plínio? A gente estava falando de abacaxi aqui, né? Deixa eu trazer aqui, Plínio, que tem a ver com este assunto. A Zenha mostrou no começo do programa, mas eu queria que você comentasse também, né? O Rogério Corrêa, deputado de Minas Gerais, anunciou que está entrando aí na Polícia Federal para que os nomes dos passageiros desses voos
para Trancoso, aí do Vorcaro, e que teriam participado dessas orgias milionárias, lavagem de dinheiro, Rogério Correia está peticionando a PF para que esses nomes sejam divulgados. Né? Isso só aumenta ainda mais aí essa tensão no Congresso Nacional, né? E essa expectativa por chantagem com relação à derrubada do veto da dosimetria, né, Plínio? Lembrando, o Rogério Correia, gente, tem sido aí o principal combatente desse esquema do Master lá no Congresso Nacional. Lembrando que hoje, segunda-feira, dia 23, estava marcado o depoimento do Daniel Vorcaro na CPMI, viu, Ivan? Que foi blindado pelo André Mendonça, que falou, não precisa ir até o Congresso, não. Ele não vai, então, assim, foi uma grande frustração. O Rogério apresentou requerimentos também, a gente noticiou aqui em primeira mão na revista Fórum.com.br, para convocar Flávia Pérez, né? Flávia ex-Arruda Pérez, Ronaldo Vieira Bento, ex-ministro da Cidadania, João Roma, né, ex-ministro da Cidadania, os 3 ex-ministros do Bolsonaro e o Augusto Lima, que foi o sócio do Vorcaro na CPMI. Vamos ver se o Mendonça vai blindar. Agora, essa questão aí é justamente o que eu estava falando, né? O Daniel Vorcaro tem bala na agulha, gente. Olha, isso aí é praticamente um caso Epstein no Brasil. Ele tem filmagens. E olha, é interessante, né, Melo e Azenha? Opa, é o que o povo disse no chat aqui. É um caso Epstein mesmo, aqui brasileiro. E é interessante, gente, porque assim, se a gente for ver, essa metodologia de se criar, né, festas, orgias, para esses desembargadores, para esses políticos, né? A gente viu aí um caso escandaloso semana passada de ministros do TJMG, se não me falha a memória, né? Absolvendo um homem de 35 anos que teve uma relação com a menina de 12. Não, pior, né, o Plínio? Aquela decisão do juiz, sabe o que eles diziam? Que existia uma relação de casamento entre um traficante, um homicida. Não sei se ele é homicida, mas o cara tinha várias condenações. Zenha, é isso que eles vão, que a defesa do Epstein vai alegar lá também. Você acha que não? Sabe? Que o príncipe lá, o ex-príncipe, vai alegar também. E é o que acontece, gente, é o modus operandi, porque eu vou puxar aqui, ó, na memória do pessoal que está aqui, algo que aconteceu recentemente no Brasil, que também foi usado, inclusive a gente está esperando as imagens até hoje, viu, Sérgio Moro? E as imagens da festa da cueca? Que era usada para chantagear os inimigos do Sérgio Moro. O modus operandi do Daniel Vorcaro, com essas festas, essas orgias em Trancoso, né, é o mesmo que funciona lá no Epstein, lá na Lava Jato, né, que alicia, né, que coopta, não é alicia, não, coopta essas pessoas que estão no poder, que têm a mentalidade desses desembargadores de Minas, do ex-príncipe. Então, acho que é importante isso. Aliás, assim, o Tempo, né, o jornal O Tempo, lá de Minas Gerais, é o que se refere a essa publicação aí do Rogério Correia, rastreou os voos para Trancoso. Então, a gente já sabe as datas que existe lá, que o Daniel Vorcaro estava lá em Trancoso. Então, tem uma questão interessante, que é só a gente cruzar, e isso a gente consegue através das próprias redes sociais. Será que tinha gente lá do Judiciário, do Congresso, nessas épocas em que o Daniel Vorcaro estava lá em Trancoso? É só cruzar esses dados, gente. Então, é algo que está apavorando o Congresso Nacional, porque, como eu já disse aqui, viu, Azenha e Melo, não é um simples caso de corrupção dentro do sistema financeiro, não é um simples caso de liquidação de instituição financeira. É o maior escândalo financeiro que existe e que sinaliza uma estrutura que liga política,
sistema financeiro Faria Lima e facções criminosas como PCC e Comando Vermelho. É muito grave. Não é à toa que o Lula deu essa resposta para o jornalista da Globo, falando de quem? Do Ricardo Magro da Refit, que também está nesse rolo. Então vamos aguardar aí, vamos ver como é que vai ser, principalmente a reunião hoje do Mendonça com os investigadores, viu, Zé? Eu quero saber o comportamento da PF a partir de agora. Como é que vai ser? Agradecer mais uma vez ao pastor Otoriel, a Fórum, com os comentários do Plínio, sabe descascar os abacaxis da política brasileira. Parabéns. É o pastor de Marataízes, Espírito Santo, a terra do abacaxi mais doce do Brasil. Mas não quero entrar nessa controvérsia, porque tem várias. Eu quero provar, hein, pastor, esse abacaxi aí. Esse eu quero. E antes do Plínio ir embora, só trazer aqui um comentário do deputado federal Lindbergh Farias sobre este assunto. Gente, uma vergonha, hein? Nós vamos ter que responder com mobilização da sociedade. A Folha de São Paulo começa nesta segunda-feira com a matéria grande, dizendo que a cúpula do Congresso planeja derrubar o veto do presidente Lula, aquele projeto de dosimetria, que nada mais é do que anistia para golpista. Para você ter uma ideia, Bolsonaro foi condenado a 27 anos, 6 a 8 em regime fechado, cairia para 2 anos e 4 meses. É para proteger também os generais que estão presos lá com o Bolsonaro. Nós vamos lutar e vamos precisar de você se mobilizando nas ruas e nas redes. Agora, o interessante é que eles dizem o seguinte: olha, para colocar em votação, vão ter que diminuir o movimento de pressão pela instalação da CPI do Banco Master. Porque, em tese, para o presidente do Congresso, Alcolumbre, chamar a sessão do Congresso, ele vai ter que ler a instalação da CPI do Master. Estão costurando um acordo com o bolsonarismo. Pessoal, essa turma bolsonarista, o que eles não querem é saber de investigação do Banco Master. Você sabe que o Vorcaro surge da Igreja Lagoinha, aquela do Nicolas, do Valadão. O genro dele, aquele Fabiano Zettel, foi o maior doador individual da campanha tanto do Tarcísio quanto do Bolsonaro. Agora, se eles querem fazer esse acordão para não falarem do Banco Master, para votar a dosimetria, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós vamos pedir que seja lido a CPMI do Banco Master. Você sabe que a gente assinou tanto a CPI do Hollenberg na Câmara, quanto uma outra CPI mista, da Fernanda Melchiona e da Heloísa Helena, porque aquela do Jordi, o objeto é completamente furado. Nós assinamos uma outra. E fiquem tranquilos, que nós não vamos fazer parte desse acordão imoral para anistiar golpista. O que não vai faltar é gente nossa, na tribuna, defendendo a leitura da criação da CPI do Banco Master. Ótimo, ótimo. Eu não tinha visto esse vídeo ainda, provavelmente aí agora cedo, né? Volta aí, Azenha, volta aí. Não, é porque é o seguinte, o Plínio, todo mundo dizia, não, o PT não quer a CPI. Vamos fazer. Não, inclusive a própria matéria da Folha, viu, gente? Se vocês lerem a matéria da Folha, é uma enrolação para tentar colocar no colo do governo isso, que é uma barbaridade, mas eu já falei, inclusive com lideranças do governo, tanto no Senado quanto na Câmara, não tinha visto esse vídeo do Lindbergh ainda, tá? Que comprovam isso aí, e todos eles são enfáticos para mim, CPI do Master, a gente vai assinar, porque sabem quem vai respingar, gente. Pode até pegar um ou outro aqui de esquerda, viu? Mas o caldo grosso vem centrão bolsonarista. Gente, por que a Folha escondeu que tem 3 ex-ministros do Bolsonaro no Banco Pleno? 3. Por que a Fórum tem que dar isso? Daí a gente vê como é que tá essa jogada. A gente tá dando isso desde o começo. Aliás, a primeira matéria falando que tinha ex-ministro de Bolsonaro no esquema foi da Fórum em dezembro, do Diego Feijó.
que é esse mesmo banco que foi liquidado quarta-feira passada. Então, é isso que tá vindo por aí, viu? E a CPI é a que eu mais boto fé aí, viu? É a CPMI da Fernanda Melchiona. Vou ver se eu falo com ela daqui a pouco. Beleza, Plínio. Queria agradecer muito a sua presença hoje. Você viu que o tema que você trouxe é o tema que o Lindbergh, você não tinha visto porque ele acabou de publicar esse vídeo. Né? Mas o tema que você trouxe é o tema que está preocupando Brasília neste dia. É o tema. Agradecê-lo e até amanhã.